Shalom, graça e paz, povo de Deus, filhos amados do Deus vivo. Mais uma vez nós estamos aqui nesse Shabat, dia 24 de abril, prontos para meditar na palavra do Senhor. Hoje uma palavra maravilhosa, uma palavra que Ele tem para nos trazer para a sua rota, a rota que Ele preparou para nós. Eu tenho certeza que você vai ser muito edificado com essa palavra. Dando continuidade à nossa live, nós temos aqui o texto de Mateus, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. Esse texto ele fala sobre a tentação de Jesus. Eu não vou ler o texto para a gente ganhar um pouco mais de tempo, ok? Nós estamos com pouco tempo. Então, vocês que já conhecem bem o Evangelho, já leram várias vezes, verificaram que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Não foi, chegou o diabo e disse assim, tu acabou de ser batizado, eu quero ver se tu é bom mesmo, eu vou te levar lá, vou fazer acontecer isso e aquilo. Não, o próprio Espírito Santo conduziu Yeshua para o deserto. E ele foi. E Yeshua não ficou no deserto murmurando, resmungando, reclamando do Pai, perguntando por que eu tinha que vir para o deserto. Ele sabia de tudo, ele sabia de todo o plano do Pai, e ele já sabia de tudo que estava escrito, porque quem escreveu tudo foi ele. Foi ele que tratou com Moisés, foi ele que conversou com Moisés lá no monte, foi ele que deu as 2 tábuas, dos 10 mandamentos para Moisés, foi ele que tratou com os profetas muitas vezes. Então, ele já havia escrito tudo. E eu quero meditar com você hoje sobre esse termo. O que está escrito tem que ser cumprido. O que está escrito tem que ser cumprido. E nesse texto da tentação de Jesus, nós vamos verificar que nesse texto, quando o Satanás começa a tentá-lo naquilo que ele julga ser a maior fraqueza de Jesus, que é a fome, Jesus começa a resisti-lo com a palavra, Jesus sendo o próprio criador dessa palavra, dessa arma chamada espada, que é a palavra, Ele sabia como ninguém usar a palavra. E usava essa palavra com muita propriedade. E aí, sempre que ele vai resistir ao inimigo, vai dar uma confrontada no inimigo com a palavra, ele vai usar, mas está escrito, Olha, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e tal. Jesus diz assim, acontece que está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Uma coisa bem, vamos dizer assim, interessante nesses textos, é que o Satanás poderia ter feito assim, está escrito, mas isso não quer dizer nada. Qual o problema de você transformar aí? Porque já que você é filho de Deus mesmo, e você tem esse poder, qual o problema de você? Vai lá, transforma só aqui uma pedrinha e tal. Mas quando Jesus disse para ele, está escrito, ele não disse mais nada. Então, olha só, eu quero ver com você, quero meditar com você sobre o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Vai acontecer. Foi Deus que estabeleceu. Se você ler, esses dias eu tenho lido muito Apocalipse. Já li Apocalipse 3 vezes. E vou ler a 4ª daqui a pouco, Tem tanta coisa escrita ali, e algumas, o próprio Yeshua vai dizer para João, olha, não sela ainda, porque tem muita coisa ainda aí que ainda vai ser estabelecida. Mas o que está escrito, está escrito. Está escrito. E Jesus, quando veio para cumprir todo o plano de salvação do Pai, ele sabia tudo o que estava escrito. E quando ele confronta o inimigo lá no deserto,
o inimigo, ao ouvir ele sempre dizer está escrito, o inimigo retrocedia. Por quê? Porque aquele inimigo que foi treinado, foi criado, treinado e aprendeu tudo com Yeshua, ele sabia que o que estava escrito, ele não tinha como passar por cima daquilo. Então, hoje, aliás, pegando mais uma carona aqui numa palavrinha que o apóstolo Wallace tocou aí, sobre quando Deus fala com Josué e diz para Josué, olha Josué, te esforça para fazer o que está escrito, né? Porque é assim que tu serás bem-sucedido e tu prosperarás nos teus caminhos. Josué 1, versículo 7 e 8. E Yeshua vai dizer para Josué, Josué, olha, medita na minha palavra dia e noite, para que tu não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Medita bem, para que tu tenhas cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito. Se tu fizeres tudo o que está escrito, tu vai ser muito bem sucedido. Vamos dizer assim, que maravilha de Deus nos abrir o nosso entendimento para nos fazer entender que Ele tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Nós não podemos viver brincando de questionar o que Deus estabeleceu. O que Ele estabeleceu está estabelecido. Não preciso mais estar questionando isso. Josué, ele simplesmente, ele tomou aquilo para si. Mesmo assim, nós vamos observar que quando ele entra na terra, ele busca a Deus, Deus dá a estratégia da primeira batalha, ele vence, né, o povo de Jericó. Quando chega para a segunda, como era um povo menor, pequeno, ele achou que aquilo era fichinha pequena. Não, vai lá 3.000 homens e tal, tomou uma derrota tremenda, viu boa parte dos seus guerreiros morrerem, o que sobrou fugiu, ele foi chorar diante de Deus, Deus disse, já tem pecado no meio do povo. Mas se antes de ele mandar os 3.000, ele tivesse buscado a Deus e, Senhor, nós agora temos mais a próxima cidade, o que eu devo fazer? Como eu devo proceder? Porque quando ele vai à presença de Deus para questionar por que aquele exército que ele mandou perdeu, fugiu e muitos morreram, Deus vai dizer para ele, tem pecado no meio do povo. Então, depois de tirar o pecado, que ele vai buscar a Deus, aí Deus vai dar uma nova estratégia de como é que ele deveria guerrear com aquele inimigo para vencer aquela outra cidade. Então, Deus sempre tem algo para a gente fazer. Ele tem a maneira, se Ele mandou nós fazermos, Ele vai exatamente dizer como é que a gente deve fazer. Eu me lembro que eu tive um discípulo, né, que hoje não está mais em Manaus, e ele tinha um emprego que ele andava mais do que notícia ruim para poder vender o produto dele. E quando ele chegava nas reuniões de célula, ele chegava super cansado, com 10 minutos que ele estava sentado, ele começava a roncar, né? Dormindo. E eu ficava com pena dele, porque uma vez eu vi ele puxar assim a calça, né? E as pernas dele um pouco inchadas de tanto ele andar, os pés inchados. Eu fui um dia e disse assim para ele, fulano, eu estou incomodado com essa sua situação. E se você fizer um voto com Deus hoje aqui, na frente de todos nós da célula, nós vamos jejuar e orar junto com você e Deus vai te dar um outro negócio para você sair desse sofrimento. Aí ele disse, não pastor, eu topo isso e tal. Você topa mesmo, você vai fazer mesmo? Vou. Olha, eu quero que você saiba que você não está fazendo aliança comigo, nem aqui com os nossos irmãos de célula. Você está fazendo uma aliança com Deus. Aí eu disse para ele, nós vamos orar, eu vou orar para que Deus mostre um negócio para você sair desse emprego. Deus vai mostrar um negócio. Quando Ele mostrar o negócio, eu vou orar e vou pedir dele recursos, se for necessário,
para você poder pegar esse recurso e você aplicar nesse novo negócio. Não, eu aceito, pastor e tal. Aí eu convoquei toda a célula, começamos a orar por ele. Numa semana, Deus me deu o negócio. Aí eu vou, chamo ele na próxima reunião e digo, olha, Deus já deu o negócio é X. E Deus já, inclusive, já tomei todas as informações, onde é que você vai comprar, onde é que você vai, a quantidade que você vai comprar. Já consegui algumas pessoas para a gente, para que essas pessoas nos ajudem, para que você tenha um valor emprestado. Você vai comprar uma quantidade X e você vai ser... Aí nós vamos orar agora para que Deus nos mostre o local onde você vai estabelecer o negócio. Aí eu disse para ele, você espera que essa semana Deus vai enviar esses recursos. Eu estou falando com algumas pessoas e vamos continuar orando para que Deus mande recursos. Aí eu orei junto com toda a turma, com todos os discípulos, né? E Deus moveu as pessoas, mas quando Deus está movendo as pessoas e ligam para dizer, olha, apóstolo Anselmo, nós vamos ajudar o fulano, dá para a gente dar tanto, dá para a gente dar tanto, dá, o que vocês derem, a gente, na verdade, eu já tinha até a fonte certa que ia ajudá-lo a comprar a primeira parte da mercadoria para ele funcionar. Quando eu vejo, a esposa dele já ligou para mim dizendo assim, pastor, socorre que o fulano está vendendo nossa casa. Aí eu entro em contato com ele, por que você está vendendo sua casa? Não, porque eu quero dinheiro para comprar esse produto, eu já liguei não sei para onde, eu vou viajar agora esse final de semana, eu disse, não foi isso que a gente tratou. Não foi isso. Ele já passou por cima do que havia sido tratado, ele já começou a fazer as coisas do jeito dele. Acho que ele pensou que Deus não ia saber fazer muito direito, ele já se antecipou, né? Depois, eu disse para ele, espera que Deus vai dizer onde é o local. Ele já tinha escolhido um outro local, falei, meu amigo, se fosse para você escolher qualquer um local, eu tenho conhecimento para te dar assessoria financeira e até comercial de um local, mas eu prefiro que Deus me diga aonde é o local onde Ele vai te abençoar, porque Ele já estava procurando outro local. Então, esse é o problema hoje de muita gente, de muito crente, é querer questionar o que está escrito. Está escrito, está escrito. Olha, hoje a gente prega algo, de vez em quando tem os irmãos que chegam mas é assim, por que tem que ser assim? Porque isso não é religiosidade, eu ter que agir desse jeito, porque eu vou ser religioso demais. Ninguém está se tratando de religião, está tratando da palavra. Se a palavra diz que eu tenho que andar assim, eu tenho que andar assim. Qual o problema? Foi Deus que disse, olha, se Jesus disse, Pai, se possível afasta de mim esse cálice aqui, mas se não, seja feita a tua vontade. Ele sabia desde o princípio que havia aquele plano de salvação, né, de remissão dos pecados. Ele sabia que o sofrimento na carne não era fácil, ele ia ter que passar por aquilo, ao ponto dele, Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, se eu tenho uma outra forma que não atropele a sua vontade, mas faça-se a sua vontade. E teve que fazer a vontade do Pai. Mas por conta disso ele foi glorificado. Então, nós temos que aprender que o que Deus estabeleceu está estabelecido. Então não nos compete ficarmos murmurando, condenando, atacando, criticando. Meus irmãos, Deus não sabia que essa peste ia acontecer? Jesus disse, perguntaram para ele como vai ser nos últimos dias. Vocês vão ouvir de guerra, rumores de guerra, vai se levantar pai contra filho, filho contra pai, vai haver pestes, vai haver terremotos. Ele disse que tudo isso ia acontecer. A novidade é que está acontecendo no nosso tempo, mas já aconteceu em outros tempos aí, e matou gente que não foi brincadeira, e aquele povo não tinha nem o recurso que nós temos hoje. Mas ele vai cuidar dos seus filhos? Claro, é a promessa dele. Ele tem uma aliança conosco.
Eu gosto de ler Davi quando Davi diz assim: Senhor, tu tens uma aliança comigo em tudo muito bem ordenada, que ainda que ela não tenha sido totalmente estabelecida, mas eu sei que ela vai ser cumprida integralmente. Por quê? Porque ele sabia que quando Deus fazia uma aliança com ele, não podia deixar de ser feito. Por quê? Porque está escrito, Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Vai passar o céu e a terra, mas as palavras do Senhor não vai passar nunca. Então, onde é que está a causa da igreja, né, de muitos crentes em Jesus, viverem entre um perde-ganha? Por que muitos crentes, quando parece que vão decolar, acabam despencando? Porque resolvem acrescentar ou diminuir o que está escrito, dando à palavra interpretações que lhe convém para darem livre curso aos desejos da sua carne. Lá em Hebreus 3, do versículo 7 ao versículo 13. Hebreus 3, versículo 7 ao 13. Então, quanta gente tem aí dando um jeito de, não, mas porque cada um tem que olhar o seu jeito, cada um tem que ver a sua cultura, cada um tem que ver a sua necessidade. Não, cada um tem que ver a palavra, o que está escrito. O que está escrito, está escrito. Ora, se está escrito, o que eu vou fazer? Eu vou perguntar de Deus, Senhor, me diga o que eu tenho que aprender com tudo isso. Meu Pai, me fale dos seus propósitos para a minha pessoa como pessoa. Me fale dos seus propósitos para a minha família. Me fale dos seus propósitos para mim como cidadão do meu país. Me fale dos seus propósitos para mim como membro do corpo de Cristo, da sua igreja. Me fale, meu Deus, abra meu entendimento, me dê discernimento de qual é o meu papel em todo esse processo. Aí deixar de estar questionando porque eu tenho que andar assim, porque não sei o quê, porque. Meu irmão, larga para lá isso. Deus sabe por quê. Se essa peste veio, olha quem é culpado, quem não é. Deus é quem vai julgar, Ele é justo juiz. Interessa que nós precisamos agir corretamente e irmos buscar na palavra o que está escrito. O que está escrito é a maneira como eu devo proceder. Porque se eu procedo de acordo com a palavra, aí, qual é a promessa da palavra? Tu vais ser bem-sucedido. Tu prosperarás nos teus caminhos e ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Essa é a promessa da palavra. Vale a pena ou não vale a gente fazer exatamente o que está escrito? Vale a pena. Finalizando, Jesus em Apocalipse 22, 18 e 19, ele alerta: ai dos que acrescentarem ou tirarem o que for do que está escrito. Olha, tirar ou acrescentar é se encher de argumentos para não cumprir o que está escrito. Está escrito a seu respeito, está escrito a meu respeito, está escrito ao nosso respeito, que se nós meditarmos nessa palavra dia e noite, não nos afastando nem para a direita, nem para a esquerda, tomando de cuidado de fazer tudo quanto nela está escrito, nós vamos prosperar, nós vamos ser bem-sucedidos, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e ninguém poderá nos resistir. Todas as vezes que nos levantarmos em oração para confrontarmos o inimigo, seremos bem-sucedidos. Porque quando nós estamos em cima do que está escrito, o inimigo não tem como confrontar. Não tem jeito. Não tem como confrontar. Por isso Jesus diz assim, está escrito, acabou. Ele partiu para outra tentação. Na terceira ele viu que não ia dar mesmo, ele caiu fora. Jesus já mandou ele tomar o rumo dele. Quando nós estamos vivendo na justiça do Deus vivo, está escrito, meu irmão, quando a gente dá uma ordem para um demônio, em nome de Yeshua HaMashiach, está escrito que eu sou santuário dele, eu sou santo, remido pelo sangue de Yeshua HaMashiach,
eu sou nascido de novo, sou autoridade sobre ti, em nome de Jesus cai fora. Ele cai. Às vezes ele resiste em função da aliança que ele tinha com aquela pessoa que ele está possuindo. Mas quando nós mencionamos o que está escrito, ele cai fora. Ele vai ter que cair fora, porque ele sabe o que está escrito, ele não vai ter como vencer o que está escrito. Então que hoje você guarde as promessas de Deus para você, guarde essa palavra, não saia dela, porque o inimigo nunca vai te alcançar. Amém? Que Deus te abençoe muito, o Senhor seja contigo assim, com a tua família, guardando, protegendo, livrando, e você veja a glória de Deus nesses dias de grande provação, nesses dias de deserto. Deus te faça vitorioso, você e toda a sua família, e você seja muito bem sucedido, você tenha experiências com Deus para você multiplicar na sua descendência. Amém? Vamos cear agora? Queria que você pegasse aí, eu coloquei na live dessa semana agora, eu avisei, né? Na semana passada eu não tinha avisado, então alguns até reclamaram, né? Entre eles a minha mãe, que com certeza está aí assistindo a live, né? Porque eu esqueci de avisar também, não fiz, tá? Mas dessa vez eu avisei, nós vamos fazer, amém? Vamos consagrar aqui o pão e o vinho? Pai, em nome de Jesus, consagramos esse pão e esse vinho, e quando estivermos comendo esse pão, que o Senhor disse, é o meu corpo que é dado por vós, que a sua vida se apodere de nós a cada dia, e essa vida do Senhor, que somos nós, ela seja somatizada, ela seja potencializada de tal maneira que a nossa vida seja para a glória do seu nome. Quando tomarmos esse vinho, meu Pai, que o Senhor nos purifique, nos fortaleça e nos livre, nos dê a condição de resistirmos a todas aquelas áreas que eram outrora fracas. O Senhor nos dê a sua fortaleza e nós expressemos a sua vida em nós. Assim nós queremos cear com o Senhor nessa noite, nesse Shabat, em nome de Yeshua. Amém e amém. Vamos comer e beber? Aleluia. Eu já vou lhe abençoar em nome de Jesus, que Deus seja com a tua vida, tenha um Shabat maravilhoso. Você tenha um Shabat assim, tão tremendo da Shalom de Deus, e mesmo diante dessa necessidade de ficar em casa, o Senhor te faça ter experiências maravilhosas com Ele nesse final de semana. Amém? Shabbat Shalom para vocês.